ministra está agora do governo ameaçando o STF para bloquear uma série de pautas bomba. Tem grande impacto fiscal, por isso que chamam de bombas, aprovadas no Senado. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que apure a tramitação de medidas que aumentam gastos públicos no Congresso Nacional. Confira. A representação protocolada nesta quinta-feira pede que o TCU acompanhe a tramitação acelerada de proposições legislativas com elevado potencial de impacto orçamentário. O MP cita ainda o contexto eleitoral e a disputa de agendas políticas com apelo popular imediato. A medida é uma reação às pautas-bomba aprovadas no Senado com enorme potencial de impacto fiscal. Na última quarta-feira, o Senado avançou com a renegociação de dívidas do agro, a elevação do piso salarial de médicos e dentistas e o afrouxamento de regras de aposentadoria para agentes comunitários de saúde. Juntos, os projetos podem provocar um impacto de mais de 200 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O governo avalia que as propostas aprovadas são inconstitucionais e podem ser questionadas na Suprema Corte. O Palácio do Planalto vai pedir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, levando em conta o precedente fixado pelo STF de que a criação de novas despesas deve vir acompanhada de compensação de receitas. Thaís, usar uma linguagem mais solta, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, agora tudo virou uma coisa só. O que vale é o que me dá voto. O que vale é o que dá voto. Você quer que eu traduza o que está tudo aí atrás? Que é o seguinte, o agro é um problema grave, por sinal, uma crise grave. As outras questões que o Senado está tratando são questões relevantes, mas tem um outro, digamos, caráter, uma outra natureza. Porém, está tudo sob a ótica de quem é que está levando vantagem com isso eleitoralmente. Eu acho que o Senado resolveu entrar, ainda mais sob a liderança de Alcolumbre, entrar numa toada de dizer o seguinte, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, estímulo fiscal, tudo por fora da regra. Você é o executivo, né? Tudo fora da regra fiscal, né? Então, 200 bilhões de reais, nada disso vai contar para a regra fiscal, porque é tudo através de fundo e tal. Então, é despesa financeira, não vai contar, principalmente sobre as operações parafiscais com crédito, e aí o Senado quer fazer o seu pacote de bondades e não pode. No final, os dois estão errados, né, William? O problema todo é isso. O problema é que a gente vai assistir mais um capítulo de ativismo político do judiciário sobre uma situação errada, sobre uma situação, nenhum dos dois, assim, o Congresso, o Supremo vai ser levado a debater um mérito de erros dos dois lados, né? Mas ele vai ser provocado apenas pelo governo. O governo vai lá, até porque encontrou no STF um aliado nesses últimos anos, né? Nesse governo Lula 13. Não, nos últimos anos, ontem. Já deu o caminho E hoje legal. também, o Gilmar Mendes hoje também, ele já tinha alertado, escuta, só manda aqui pra gente que a gente resolve, né? Basicamente foi esse o recado. Agora, a situação do agro, por exemplo, assim como a situação do endividamento das famílias, William, as duas situações conversam com a mesma premissa, né? A premissa de uma política fiscal que ignorou a realidade. Então, qual a realidade? A realidade de um Banco Central que precisou manter a taxa de juros em 15% ao ano para dar conta de lidar com o processo inflacionário em função desse incentivo fiscal, né? Então, assim, ignora que nós temos um Banco Central, ignora que a gente tem a maior taxa de juro real do mundo e vamos continuar fazendo tudo para que todo mundo tenha acesso a crédito, para ninguém pague sua conta, se ficar devendo a gente refaz, se não pagar o tributo a gente refaz de novo. Essa realidade uma hora ia bater a porta. Então, mas agora a gente está de novo, para usar a expressão que eu já usei anteriormente, está tudo embolado mais uma vez, porque, Favete, o governo está acossando o Senado para que ali tramite da forma mais rápida possível a PEC do fim da escala 6x1. Ao mesmo tempo, está brandindo um porrete formidável para o Senado, dizendo, olha aqui, ó, eu vou subir para o Supremo e esse negócio aí, todos que vocês estão querendo, não vai passar nunca. Como é que eles vão quadrar esse círculo? Thaís falou muito bem que a questão da judicialização ela é super inerente a essa questão fiscal, porque nisso o governo não pode nem brincar muito, né? Porque isso tem
no dia seguinte, quando você abrir aí os charts dos traders e dos brokers, o dólar acusa, enfim, a taxa de juro acusa. Então, esse é um problema muito sério para o governo. E eu quero chamar a atenção também, William, que são 3 os grandes modos, vamos dizer assim, do Congresso dar dissabores, né? Para usar uma palavra bem tranquila, dissabores ao Executivo. O primeiro deles é queda de vetos, né? Então, quando você tem veto a uma lei, etc., em outros países, quando o Congresso, enfim, o parlamento faz a queda de veto, cai o gabinete inteiro no parlamentarismo, né? E aqui a gente já está vendo a queda de vetos ser, enfim, era algo bem raro, você vai lembrar, era algo relativamente raro a queda de vetos, né? Quando o presidente da República veta uma lei que veio no Congresso, e agora está ficando já, está entrando num ritmo, não vou dizer ordinário, mas não está incomum. A segunda questão que tem esse grande dissabor ao Executivo é quando o parlamento não aprova um indicado do Executivo, né? A gente viu isso acontecendo nos anos 2000, que era para agências reguladoras, a gente viu algumas coisas, mas para ministro do Supremo, a gente fez aqui uma conversa gigante quando houve uma indicação rejeitada pelo Congresso Nacional, personalizada pelo Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, e uma derrota que nós avaliamos a todos aqueles dias de Lula. E uma terceira questão também que o Congresso tem na sua caixinha de artilharia contra o Executivo são as bombas fiscais, né? E isso, quando o Congresso começa a fazer, coloca o Executivo sempre em maus lençóis, porque o Executivo tem que defender algo que é complicado exatamente ainda eleitoral. Só para ter uma ideia, no dia de hoje, nesta quinta-feira, o presidente Lula vetou toda uma lei, totalmente a lei, que ampliava as questões dos trabalhadores da safrinha, aqueles trabalhadores temporários, para que eles não perdessem os benefícios fiscais, especialmente o Bolsa Família. Então, a FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, do Pedro Lupion, que é o presidente, né, jogava com essa ideia de que o Lula não iria negar. Isso é, articularam essa situação para colocar o governo numa sinuca. E o governo foi lá, e o Lula foi lá e vetou o projeto todo, isso é, demonstrando que está acuado, evidentemente está acuado, né? Essa queda, isso vai ser evidentemente analisado pelo Congresso, provavelmente vai vir a queda, e, portanto, as pautas bombas, elas se tornaram agora o triatlon agora, junto com as outras duas questões que o Congresso agora tem para, basicamente, acuar o governo nesse período eleitoral. E por trás, não está só e somente a questão desta eleição, da eleição de presidente da República, mas também está a eleição do ano que vem para as mesas da Câmara e do Senado. Davi Alcolumbre já está, evidentemente, né, agindo como, olhando também a sua própria eleição no ano que vem. E, por fim, 2/3 do Senado também estão em jogo nas eleições de outubro, 100% da Câmara, e todo mundo agora se segura nessa questão aí de benefícios sociais. O que comprova uma tese antiga nossa, de que responsabilidade fiscal ela não é nem mérito de direita nem de esquerda, nem de governo progressista nem de governo conservador. A responsabilidade fiscal é algo que o político brasileiro não conhece muito bem, independentemente da coloração partidária. Caio. William, eu só faria essa diferenciação, porque tem uma questão aí, a questão do agro, ela é distinta dos outros 2 projetos que foram aprovados. A questão do agro, a ideia de bomba fiscal, veio ventilada esse termo pelo governo a partir do que eu levantei de uma sugestão do próprio governo. O que a bancada propôs? Que se pegasse recursos dos fundos, que são os mesmos fundos que abasteceram o Desenrola, né, e, portanto, que não entraria, né, no orçamento. É que a gente chamou de desenrola do agro. Isso, seria um desenrola do agro. Foi isso que foi proposto, tem um retorno ali de 12 bilhões de reais, é um empréstimo a ser devolvido. E o governo, contestando essa ideia, falou, não, os fundos não, e ali passou a sugerir um valor bem menor e que passasse pelo orçamento. E daí que veio essa formulação de bomba fiscal que o agro recusa e refuta. Eles dizem não se trata de uma bomba fiscal neste caso, né? Diferente de aprovação de piso e outras questões. Agora, claramente o governo, sem conseguir ter essa maioria no Congresso, ameaçando ir para o Supremo, isso a gente tem a informação que é uma decisão tomada, mas tem o Hugo Mota ali também
para ajudar a segurar, pelo menos esse caso, é uma grande dúvida, né? Eu estou bem curioso em relação a isso. Se o Hugo Mota vai atender a maior bancada da casa, porque ele também quer ser candidato a presidente da Câmara ano que vem. A próxima eleição já está todo mundo olhando, não tem nada a ver com a nossa. Isso. E se ele vai com o governo e faz mais um aceno para o governo, dentro daquele acerto político lá, para o governo ajudar o pai dele na eleição para o Senado. Agora, qual é a extensão que se calcula dessa crise do agro? Olha, William, ela tem várias facetas, né? E ela tem várias divisões. Realmente acabou havendo um endividamento um pouco maior, inclusive no próprio mercado de capitais, né? Então, assim, essa mesma operação de distribuição de crédito e dos bancos todos, né, de todos os mercados, não só bancos, mas principalmente as fintechs e outros meios de pagamento, especialmente meios de pagamento, oferecendo crédito. Esse mesmo mecanismo aconteceu muito com o agro no mercado de capitais. Então, muitos produtores que às vezes nem tinham condição de fazer uma dívida daquele tamanho, naquele momento, com aquela taxa, acabaram fazendo. Então, a gente até recebeu aqui um economista do agro dizendo exatamente isso. Então, você tem situações diferentes. Mas há também deficiências, principalmente na aplicação do seguro rural, que diminuiu bastante. Então, o crédito aumentou, o seguro diminuiu e a taxa cresceu. E aí, isso é uma receita para dar errado. Mas né? o que vem de fora em termos de choque de inflação e de preços de insumos. Não é nem só o choque de preços de insumos, algumas commodities estão com preços mais baixos e tal, mas é mais uma questão até de logística, o preço de petróleo, o preço de seguro, o preço de frete, tudo isso aumentou muito. E o El Niño vindo aí também, né? O El Niño ainda nem chegou. Sim. O El Niño ainda nem chegou, né? Então, assim, você tem ainda uma turma que veio lá do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que não se recuperou. Nesse meio tempo, crescendo junto com o crescimento da economia, que não era para ser um crescimento como foi no ano passado. Afinal, a gente tinha uma taxa de juros absurda. Então, tudo isso acabou levando a uma conjuntura que chegou a essa tempestade perfeita que atinge ao agro, atinge as micro e pequenas empresas e atinge as famílias brasileiras. Favete, o que sugere que, do ponto de vista do executivo, as coisas precisariam ter sido separadas. Nós estamos falando de situações diferentes. Uma situação que afeta um segmento relevante da economia, como esse do agro, a gente pode ter a opinião que a gente quiser a respeito deles, mas é um fato real da economia. E do outro lado, a gente tem, iniciativas dentro do Congresso que são sempre, recorrentemente levadas adiante por grupos com alta capacidade de mobilização, ou seja, corporativismo puro. Ou é a eleição que impede o governo de fazer essa separação? Basicamente é a eleição. Veja, quando o governo vai tentar, e também a oposição, e também o centro, enfim, vão tentar negociar, as coisas vêm muito em bloco. Isso é, nesse momento eleitoral, fica cada vez mais opaco, fica cada vez mais difícil de verificar o que é uma pauta basicamente eleitoral e o que é uma pauta necessária, como você bem colocou, algumas do agro, né? Então, essa dificuldade, porque elas vêm em pacotão, né? Elas vêm em pacotes, vamos negociar, enfim, quase tudo, elas dificultam demais o diálogo, né? E também, enfim, todo mundo, enfim, conhece que boa parte do mundo agro tem uma posição contrária ao governo no plano eleitoral, né? Então, cada vez que a gente se aproxima das eleições, isso grita, isso vem à tona, né? Eu ouso a dizer que outros debates também que são necessários, enfim, que etc., eles acabam cada vez mais entrando na roupagem eleitoral. Os livros trazem isso, que os piores momentos para se votar questões no Brasil é agosto, setembro, outubro, em anos eleitorais, especialmente nessas eleições grandes. Isso porque qualquer coisa que se coloca, se trabalha na questão eleitoral. Eu lembro de semanas atrás, William, a convocação de Neymar, que não tem absolutamente nada a ver com as eleições, foi trazida para um plano eleitoral também, que, enfim, dois lados, um criticando, o outro não criticando. Isso só reforça a tese de que a polarização afetiva que se vive no Brasil, o próprio parlamentar, o próprio congressista, o próprio candidato, o próprio presidente da República, eles sentem essa polarização afetiva e às vezes acabam deixando um pouco de lado questões um pouco mais racionais que deveriam ser a tônica das questões. Nós já tivemos até, enfim, propostas de que em ano eleitoral, nos 3 meses antes das eleições, não se deva votar nada. A gente já chegou a ter proposta assim, tramitando no Congresso Nacional, tempos atrás. A tese era exatamente essa, que em tempos eleitorais é um pouco difícil
tirar a roupagem de candidatos. O que fica de fora? 1/3 do Senado. 1/3 do Senado que não é candidato esse ano, enfim, fica um pouco até alheio a essas questões. E o que a gente nota é que esses senadores, às vezes, acabam tentando levar pautas que são mais racionais. Mas, evidentemente, eles são engolidos aí pela enxurrada que tem de candidatos no Congresso, enxurrada que tem de candidatos fora do Congresso e, evidentemente, a eleição a presidente da República, que é a principal do ano.